gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje, com um leve atraso, a gente vai concluir novembro. Em minha defesa, novembro foi um mês que aconteceu muita coisa. Eu sinto que eu evoluí muito, de algumas formas doidas, tá? Foi a primeira vez que eu fui viajar sozinha, e eu tive uma experiência, assim, indescritível, sensacional, perfeita. Bom, o vlog saiu no último fim de semana, que era pra ser o fim de semana de conclusão de mês. Mas assim, o que eu vou fazer, né? Mas enfim, foi um mês muito bom. Eu tô olhando pra cá, porque aqui a gente tem o nosso resuminho na tela do meu computador, então eu vou ter que olhar pra lá pra ver. Mas enfim, vamos começar com filmes e séries. Mais uma vez, não comecei nenhuma série, porque assim, eu não consigo, eu já falei isso aqui antes, eu não consigo segmentar os meus hobbies. Então, se eu tenho um hobby de ver uma série específica, eu não vou conseguir segmentar ele pra ver tantas horas por dia, pra dar tempo de também fazer as outras coisas que eu gosto. Então, assim, tô tendo muita dificuldade nisso. Em separar tempo pra cada coisa, sabe? Ou simplesmente deixar na ordem que Jesus Cristo quiser. Porque rotina e regras funcionam até certo ponto. E eu acredito que vai ter algum dia que eu vou ficar enganchada numa série o suficiente que ela vai me fazer maratonar e eu não vou querer ler. Eu vou querer só assistir a série. Então, eu acho que o que eu tô tendo mais dificuldade nesse caso, se for parar pra pensar de uma forma um pouco mais profunda, é tentar encontrar uma série que me agarre logo no começo, sabe? Porque, ó, eu tentei assistir Rivais, eu tentei assistir essa nova da Bruna Marquezine, eu tentei assistir The Last Kingdom já faz um tempo, nunca mais voltei pra essa série. Eu tentei assistir aquela do Hotel Opera Palace, acho que é assim que fala. Tentei, não consegui avançar também. Então, assim, tiveram séries que eu tentei começar, mas que eu não me senti engajada o suficiente pra continuar. Então, né, o que eu vou fazer? Mas, no quesito filmes, a gente teve dois. E foram dois muito bons, tá? Vamos começar com um que eu assisti que foi lançamento em novembro, que foi We Live in Time. Em português ficou Todo o Tempo do Mundo, ou Temos Todo o Tempo, algo assim. Que é o filme do Andrew Garfield, com a... Eu vou lembrar o nome dela, calma aí. Com a Florence Pugh. Tá, vamos começar. Eu gostei desse filme. Eu achei ele muito bom. Eu achei a história muito boa. Só que acho que a única coisa que me desconectou um pouco da narrativa de forma geral foi a forma como o filme foi guiado. Porque ele não tem uma linearidade. Ele mostra pontos do relacionamento deles. Pontos de desavença, pontos incríveis, pontos negativos, altos e baixos. Só que eles não seguem uma ordem linear. Tipo assim, do começo ao fim do relacionamento. Não. Ele começa, tipo, o começo, depois o fim, depois o começo, depois o meio, depois o começo, depois o fim, sabe? Não tem uma linearidade. Eu sinto que isso me desconectou um pouco da história, só que ao mesmo tempo eu entendo o que foi pensado na hora de criar essa narrativa. Porque ela diz exatamente a respeito do nome do filme. Nós vivemos no tempo, então não quer dizer um tempo linear, não quer dizer... Às vezes são memórias, às vezes são passagens, às vezes são lembranças, às vezes são momentos, então... Eu entendo que não faria sentido trazer algo linear, em tese, se essa fosse a proposta do filme, né? Mas assim, eu gostei muito. Eu gostei. Eu achei que eu ia chorar mais, tá? Mas chegou no final, eu dei uma choradinha assim. Mas assim, Andrew Garfield... Gente, esse homem... E eu assisti ele bem na época que viralizou aquele videozinho dele com aquela influenciadora / jornalista. Naquela entrevista, Chicken Shop Soup, alguma coisa assim. Chicken Soup... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Da Emília, que ela fez uma entrevista com ele e que a química deles é assim, ó, deliciosa. Então, eu assisti bem nessa época. E assim, pra mim, Andrew Garfield, ele tem o negócio, entendeu? Ele tá aqui, ó, no topo. E segundo, um filme que eu assisti meramente por influência da rede vizinha, do TikTok, porque eu vi um edit desse filme e eu falei, não, eu vou ter que assistir. E aí eu vi que ele só tava disponível pra locação no Prime, se não me engano. Foi em algum streaming. Que é O Corvo. E aí, como não sou boba nem nada, eu fui atrás da história desse rolê todo. Porque pelo que eu entendi, esse filme é bem polêmico. Porque ele tava sendo feito na década de 90, pelo que eu lembro, tá? 80, 90, com esse ator. Que era filho do... Bruce Lee? Eu acho que acho que era filho dele. E aí, na gravação de um desses filmes, de uma das sequências, ele tinha que... A cena era, ele vai sofrer um... Só que foi de verdade.
Era pra ser uma bala de festim e foi uma bala de verdade. Então, assim, né, ele morreu. Né, pesado. E aí, tipo, demorou todo esse tempo pra fazerem um remake, acho que justamente porque, né, tem que ter um pouco de tato na hora de lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, eu particularmente amei o filme, tá? Eu não sei se ele segue uma linearidade com os outros filmes, porque eu não assisti os outros, mas esse aqui, com o atorzinho, é Bill Skarsgård o nome dele? Que é o ator que faz It. Gente. Assim, a edit que eu tinha visto falava assim a respeito das meninas que gostam do Dark Romance falando desse filme. Basicamente, era essa conexão que fazia. E assim, eu não sou a maior fã de Dark Romance, pra mim é uma coisa que depende muito, tem que ser muito bem trabalhado. Mas assim, até, os que eu li até hoje, alguns eu abandonei e outros não. Outro dia eu faço um vídeo mais elaborado sobre isso. Mas eu amei o filme. Eu amei o filme, eu amei o Bill Skarsgård. Nos 47 metros de altura que esse homem tem. Ele tá assim, ó, sensacional, todo sombrio, darkzinho. Ai, ui, passo mal. Enfim, amei esse filme também, então assim... De fato, filmes que eu realmente assisti do zero foram esses. Agora, repetido, tem vários, né? Como Perder um Homem em 10 Dias, Bela e a Fera, que assim, vocês já estão carecas de saber deles aqui, então, né? Agora, pra música, eu trouxe algumas que até que fogem um pouco do que eu tava trazendo até então. Que era Taylor Swift e Sabrina Carpenter, pra dizer o mínimo. Mas, eu tenho indicações boas esse mês, tá? A primeira delas é Sereia, do Lulu Santos. Eu confesso que eu não sou muito conhecedora de música brasileira de forma geral. Eu gostaria de saber mais, gostaria de acompanhar mais. E é uma meta que eu quero trazer pra 2025, que é conhecer um pouco mais da cultura nacional, especificamente também de músicas nacionais, porque eu sinto que tem muito diamante pra ser descoberto, sabe? E Sereia foi um exemplo muito claro disso. É uma vibe tão gostosa, e eu ouvi tanto essa música quando eu tava viajando, que eu falei, cara, é isso. E eu já decorei a letra da música, é maravilhosa, então assim, fica a dica. A segunda é uma que se chama Nice to Meet You, do Miles Smith. Ela viralizou, eu acho que nas redes sociais aí. E não é a primeira música dele que eu ouço, tá? Tem outras que eu já ouvi, mas essa aqui é deliciosa! Todas as músicas dele seguem uma vibe alegrinha, felizinha, tipo, nossa, a vida é muito gostosa. É disso que eu tô falando, caras. Penúltima é Sweet Dreams, do Goody Grace e do Wesley Schultz. Wesley Schultz é o vocalista de The Lumineers. Então, assim, vocês já sabem que, né, eu vou latir de qualquer forma. Que delícia de música, tá? Eu sinto que nesse fim de ano eu tô bem na vibe folkzinha. Eu voltei pra ela. Porque, tipo assim, parece que no começo do ano foi pop, aí do meio do ano foi uma coisa meio country, e agora no final eu voltei pro folk, barra indie, barra new rock. Eu nem lembro agora o nome do gênero desse tipo de música, mas assim, amo. E por último, mais ou menos importante, voltando às minhas raízes de Noah Kahan, Everywhere, Everything. Gente, pra mim não faz sentido o quanto que essa música é perfeita, entendeu? Eu lembro que no dia que eu voltei pra essa música, eu tava gravando um story de bom dia pra todo mundo, e eu comecei a chorar, por causa da letra da música. Então assim, maravilhosa, maravilhosa, eu amo Noah Kahan de todas as formas possíveis. E também eu preciso trazer uma menção honrosa pra um álbum, que na verdade eu nem lembro o nome desse álbum, que é o da Phoebe Bridgers, aquele que tem os fantasminhas. Eu esqueci o nome dele. Mas é a primeira vez que eu ouvi esse álbum na minha vida. Porque até então eu conhecia o quê? Smoke Signals, eu conhecia aquela Funeral, eu conhecia essas e eu não conhecia as outras. Aí eu tirei um mês pra ouvir e eu achei muito bom o álbum de forma geral. E eu só esqueci o nome dele mesmo. Muito bem, agora a gente vai pros livros lidos do mês. Vamos lá, que esse mês também foi... Eu li um total de 8 livros. Esse mês de novembro. Não sei aonde que eu tirei tempo, mas assim, em minha defesa, eu sinto que alguns estavam em andamento. Alguns não, um tava em andamento, que eu já vou começar até por ele. O primeiro livro, então, que eu finalizei em novembro foi One Dark Window, ou Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. Ele foi o livro do mês, lá no Clube do Catarse. E foi maravilhoso, tá? Eu gostei bastante desse livro, eu dei 5 estrelas. Eu não favoritei, porque eu sinto que eu não me conectei tanto com a história. Eu achei tudo muito bem desenvolvido, eu achei a história muito bem pensada, uma romantasia, assim, sabe, gostosa, gostosa. E, tipo, parando pra pensar, eu lembro até do final, que, tipo,
Eu quero só ver como a autora vai resolver esses problemas todo que ela enfiou no segundo livro. Mas enfim, a gente acompanha aqui basicamente uma realidade que a gente tem cartas e cada carta te dá um poder. E aí tem essa doença que aconteceu nessa época, e aí essa menina pegou a doença e todas as pessoas que pegam essa doença meio que são expurgadas, são mandadas embora, são mortas. E aí ela vive escondida pra que ninguém saiba que ela teve essa doença e ela tem um poder. E aí, basicamente, o mundo dela se envolve com parte da família real ali, porque tem um rolê acontecendo. E assim, eu gostei. Eu gostei dessa história, eu achei ela muito bem amarrada, muito bem pensada. Só que, como eu falei, eu não me conectei o suficiente com os personagens, tá? Então, tipo assim, eu acho que por causa da questão específica da Elspeth, que é a personagem principal, eu entendo por que não teve a conexão. Se você ler, você vai entender. Se você já leu o livro. Tem um ponto ali que você fica... Aí você não sabe se é ela que tá tendo pensamento ou se não é. E segundo, a gente também tem um boyzinho aqui, que eu já esqueci o nome dele. Tá vendo como é complicado? Quando o livro não te marca, a gente acaba esquecendo o nome dos queridos. Como é que é o nome dele? Não fala nem o nome do querido aqui. Oh, meu Deus. Enfim, o personagem masculino da história é bem vibes, boyzinho atormentado, com passado meio sombrio, vibes assim, Will Hirondale, sabe? Então assim, como eu falei, foi uma história que eu gostei. Eu vou precisar passar pelos meus post-its pra poder pra poder ler o segundo livro que vai lançar agora aqui no Brasil, acho que no fim desse ano, se não me engano, agora em dezembro. E, enfim, tô curiosa pra terminar, tô contente que é só uma duologia, não são mais livros. E eu dei 5 estrelas, eu gostei o suficiente, achei bem completa, achei... Não vou dizer inovadora, mas eu achei que, tipo assim, foi muito bem construída. Não tem retalhos de outras histórias igual Powerless. Então, assim, eu achei interessantíssima essa história. Porque a gente tem uma personagem que não é a dama indefesa, ela também não é a rebelde diferentona. Ela tem um mix de algumas coisas que tornam ela muito específica, e eu gostei muito disso. Eu gosto quando as autoras não descem pro óbvio, sabe? Que elas fogem um pouco da coisa, já que já é meio que mainstream, já é muito conhecida. E aqui a autora fez isso muito bem. O próximo livro que eu li foi o Untouched, da Lina Hendricks, que é da historinha de Cidade Pequena, que eu mencionei que eu tinha lido o primeiro livro mês passado, em outubro. Assim, ó, vou ser bem sincera, eu comecei esse livro não gostando da personagem principal. Achando ela muito chata, porque, tipo assim, gata, o problema não tem a ver com você, amor. Eu sei que você tem aí toda a sua questão com, enfim, essa outra pessoa. Só que, assim, o negócio é maior que você, sabe? Eu comecei o livro assim, mas assim... não deu nem 50 páginas, não deu nem 100 páginas. E eu já tava latindo, tá? Porque o que acontece? A gente tem essa menina... que ela é irmã do personagem masculino principal do primeiro livro. E aí ela volta pra essa cidade pequenininha da família, porque a tia-avó, tá com um problema na casa, eles precisam reformar a casa. E a única pessoa capaz de convencer a tia-avó a aceitar essa mudança, a aceitar a reforma, é ela, porque elas têm uma conexão maior. Muito bem. Só que aí o empreiteiro contratado pra fazer isso é simplesmente o irmão do ex-namorado dessa menina. E ela teve um problemão, um passado bem complicado com esse ex-namorado dela. Tem aí um passado bem escroto. Só que a gente não tá falando do ex-namorado, né? A gente tá falando do irmão dele. Então, assim, é uma conexão bizarra que eles têm. Eu achei o livro sensacional, eu dei 5 estrelas e eu favoritei, tá? O final desse livro é muito humano, é muito real, é muito sincero. Todo o desenrolar deles, eu acho que é muito bem pensado, porque, tipo, não fica aquela coisa estranha de que, ela é a ex do meu irmão, sabe? E esse personagem masculino principal é melhor amigo de um outro irmão da personagem principal. Dá pra entender? Tipo assim, foi uma leitura muito gostosa. Eu não achei que eu fosse dar 5 estrelas e que eu fosse favoritar, me baseando, assim, nos primeiros 10, 15% do livro, mas assim, depois disso você se conecta com os personagens tudo de novo, você fala, caraca, é isso, sabe? Aí foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso. A gente vê, então, essa proximidade forçada entre os dois, eles aprendendo a conviver um com o outro, o personagem masculino também entendendo, é Beckett o nome dele? Brackett? Alguma coisa assim.
também conhecendo mais profundo a personagem principal, porque ele também tinha uma certa imagem prévia dela já estabelecida na cabeça dele. Então a gente vê os dois colocando tudo isso em xeque também, querendo ou não, e também se dando a oportunidade de se conhecer com um nível maior de profundidade. E é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Em seguida, aproveitando que eu já tava no rolê de Cidade Pequena, eu peguei Swift and Settled, que é a sequência de Feita Pra Mim, da Layla Sage. O que dizer sobre esse livro? Aqui a gente tem, novamente, uma coisa que foge um pouco do que eu tava acostumada a ler, que é o Grumpy Sunshine invertido, tá? Aqui a gente tem uma história em que ela é a rabugenta e ele é o raio de sol fofinho maravilhoso. Então aqui a gente acompanha a história do irmão da Amy, personagem principal do primeiro livro. Então o irmão dela com não é arquiteta a palavra que ela usa, designer de interiores, eu não lembro agora, mas esse rolê aí. Por quê? No final do primeiro livro, a gente vê que eu esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome dele? Weston. O Wes, ele tá querendo reformar a casa principal, que é uma casa que já não tá mais habitada ali da família, pra transformar num tipo de pousada e etc. E aí, a querida aqui, que eu já esqueci também o nome dela, é contratada. Gente, minha memória tá muito podre, vocês vão me perdoar. Ela é contratada pra fazer essa reforma junto, basicamente. E eles vão se aproximar de alguma forma. E assim, o Wes, ele fica chonadinho logo de cara nela, tá? Qual que é o nome dela, gente? Pelo amor de Deus, a Ada. Eu sabia que era um nome curtinho. Ele fica chonadinho nela logo de cara, e ela vem de um passado um pouco mais complexo, o que justifica muito bem o porquê que ela é a Grumpy. Não é uma coisa clichê, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre esse livro enquanto eu tava lendo, então eu vou deixar ele aqui em cima nos cards. Mas assim, eu gostei muito porque ele aborda temas que até então eu não tinha visto sendo abordado em livros, que eu já, pelo menos, já tinha lido, né? Então, foi muito interessante ter essa visão e me fez refletir muito sobre quem eu era na minha adolescência porque assim, durante o livro a gente percebe que a personagem principal se isola muito, ela é muito tímida e muitas vezes ela pode passar por grossa por causa disso. E aí ela na infância dela, ela se mudou bastante de cidade, então ela nunca conseguiu fazer muitas amizades e ela nunca priorizou amizades femininas. E aí, em determinado momento do livro, a gente tem isso acontecendo, a gente tem um momento de Noite das Garotas, sabe? E aí ela percebe o quanto que ela tava perdendo, o quanto que ela abraçou a ideia de não ser como as outras garotas, só ouvir música sombria e diferentona, sabe? Aí ela vê esse momento acontecendo e ela fica, cara, o quanto que eu perdi abraçando a ideia de não ter amigas porque eu tinha dificuldade em fazer amizade, sabe? Tipo, é um negócio que, tipo assim, eu vou levar pra terapia. Porque eu fui essa pessoa também, sabe? Tipo, eu era a pessoa que não gostava de Taylor Swift, eu era a pessoa que era um pouco mais isolada das outras. Isso, assim, pensando numa época muito específica da minha vida, em 2010, 2011, que eu tinha me mudado pra uma cidade, eu não tinha amizade nenhuma, as meninas não abriam a rodinha pra eu entrar, e eu também não sabia muito bem o que fazer pra conseguir a amizade de alguém ali. Então, eu só abracei, da mesma forma que a Ada fez, eu só abracei a estética de não ser como as outras garotas, sabe? E foi uma época muito chave da minha vida, porque era bem no olho do furacão da adolescência, sabe? Que, querendo ou não, acaba formando muita opinião que a gente tem sobre a gente e a gente carrega por muito tempo. Então, hoje em dia eu consigo perceber que eu gosto sim de Taylor Swift, eu gosto sim de coisas mainstream, eu sou como as outras garotas, sabe? Então, ver isso sendo discutido no livro me fez abrir os olhos para uma reflexão que eu não tinha tido antes. Então, gostei muito desse livro. Quantas notas que eu dei? Eu dei 5 estrelas pra esse livro. O mês começou maravilhosamente bem, né? Tudo 5 estrelas. E eu sou maluco o suficiente pra ter comprado o terceiro livro que, enfim, tava em falta na Amazon do Brasil. E eu peguei e comprei na de fora porque eu sou completamente desmiolada. Mas é o livro da melhor amiga da Amy, personagem principal do primeiro livro. E você que leu o primeiro livro, você sabe com quem? Você sabe com quem que eu tô falando que ela vai ficar. Então, eu precisava. Em seguida, eu li um livro chamado The Wolf King, da Lauren Paul Freeman. Acho que é assim o sobrenome dela. Eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. A gente tem aqui uma história. Como é que eu vou sequer dizer sobre o que é essa história? Basicamente, a gente tem essa personagem principal, que ela mora nesse reino humano. E aí a gente tem o reino dos lobos.
E ela foi criada numa vibe bem pop de Sangue Cinzas. O que eu quero dizer com isso? Que ela não recebeu muita informação do mundo externo. Então, tudo que ela conhece é muito a partir do preconceito de outras pessoas que passaram pra ela. Então, um belo dia, o castelo dela é invadido e lobos sequestram ela. Um lobo especificamente que ela conheceu ali num pequeno momento que eles colocavam os lobos pra brigar num torneio, lobos que estavam presos, algo assim. Eventualmente eles entram ali, pegam ela e levam ela embora pro reino dos lobos. E aí, ela meio que acaba se aproximando desse lobisomem e é nessa hora que tudo começa meio que ruir, no sentido dela quebrar todos esses estigmas é a palavra? Todos esses preconceitos que ela tinha são todos colocados em prova e ela percebe que não, eles são pessoas civilizadas, eles são pessoas educadas, sabe? Tipo, tudo que tinha sido plantado na cabeça dela. Eu gostei dessa ideia, dessa narrativa. Não é nem um pouco inovadora, isso é fato. Só que assim, 2 pontos principais sobre por que eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. A primeira é que a personagem principal é insuportável, tá? Eu batalhei o livro inteiro pra conseguir que ele descesse na minha garganta, entendeu? Porque assim, a personagem principal, ela é a donzelinha indefesa, oh meu Deus, taranã, taranã. Tudo bem, você vai construir essa personagem dessa forma, você mantém ela nessa linearidade e você aos poucos desenvolve isso. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo um pouco mais bem feito é da Pop de Sangue Cinzas. Por quê? Ela foi criada pra ser a mocinha certinha, donzela indefesa, etc. Mas ela tem momentos ainda no reino que ela tava que ela escapa pra ajudar as pessoas, etc. Coisa de Sangue Cinzas ali. Ótimo. Por quê? Porque ela tem essa veia mais rebelde que já é apresentada desde o começo do livro pra você. Já essa outra personagem desse livro aqui, já não é assim. O que acontece? Ela só começa a apresentar essa outra personalidade dela quando ela tá fora do reino dela. E aí você fica tipo, mas se no lugar que ela, em tese, tava segura, ela não agia dessa forma, por que com o inimigo literal dela, ela tá agindo dessa forma completamente diferente? Sabe, não teve nenhum indício de que ela agiria dessa forma desde o começo do livro. Não teve essa migalha explicando, olha, essa personagem ela foi criada pra ser assim, mas ela é desse outro jeito. E aí eu fiquei muito fula com isso, tá? Isso me deixou muito, muito fula porque era completamente desconexo. E segundo ponto, que aí já é uma questão muito mais pessoal, que a personagem principal, ela meio que chona nesse cara, né, que é o lobinho. Que é o primeiro ali que que sequestra ela e etc. Até aí tudo bem. Só que aí, no meio do livro, aparece um outro querido. Um outro querido, assim, vibes Asriel, entendeu? Vibes Rhysand, vibes Will Hirondale. E eu tenho um fraco por esse tipo de personagem. E aí, eu não queria mais. A partir do momento que esse cara apareceu, eu falei, eu não quero mais que ela fique com aquele outro cara. Eu quero que ela fique com esse aqui atormentado. Entendeu? Completamente doido da cabeça, né? Mas assim, são minhas 2 questões. Ainda não tem nem previsão de um segundo livro. Então, assim, eu só li pra desencargo de consciência. Não sei se eu vou pegar a sequência. Eu tô curiosa pra ver com quem que ela vai ficar. Mas, assim, já sei que a qualidade não vai ser das maiores, porque esse primeiro foi bem qualquer coisa. Em seguida, eu li o livro Alive and Wells, da Bailey Hanna. Eu dei 4 estrelas pra esse, e esse é um livro de cowboyzinho também, de fazendas e etc. Aqui a gente acompanha a história dessa personagem principal, que tá fugindo de um relacionamento abusivo. E aí, ela vai pra essa fazenda, porque uma moça que trabalha lá tava num grupo de apoio pra mulheres, e ela falou, não, vem pra cá, se você precisar, vem pra cá. Até aí tudo bem, ela vai pra lá, começa a trabalhar, e aí ela conhece o mais velho ali, o filho mais velho, que é quem cuida, quem, né, maneja ali todas as coisas da fazenda. E assim, clássico Grumpy Sunshine, romance de cowboy, e é isso, tá? Ele não foge do que a gente já conhece. Eu até que gostei do livro, eu achei ele fofo, só que é só isso. Sabe quando você não vê a conexão entre os personagens? Porque assim, a gente tem um ponto de vista duplo, né? Ela e ele. E nos 2 pontos de vista, eles não interagem o suficiente pra eles começarem a ter a ligação ali. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu me guio muito a partir da conexão com a pessoa e não necessariamente 100% pela estética da pessoa. Então, quando eu só via o cara falando como a menina era linda, eu ficava, tá, mas e o cérebro dela? Vocês já conversaram? Vocês já tiveram algum outro tipo de conexão além do fato de você achar ela bonita? Porque pra mim tem que ter
se você vai desenvolver um romance, tem que ter um pouco... Assim, é por isso que eu sou cadelinha de livro de Mariana Zapata, né? Porque ela usa 90% do livro dela pra fazer a conexão emocional entre os personagens e não só a física. Então... Eu via ele falando como ela era linda e etc. Só que ao mesmo tempo, eu não via ele querendo conhecer ela. Então, tipo... Mas assim, o livro é muito bom, tá? Ele é muito bem desenvolvido, o romance é muito bom, os hots são maravilhosos. Só que pra mim, no começo do livro, isso eu tô falando especificamente nos primeiros 20% do livro, tá? Faltou essa conexão ali, faltou essa coisa que foge só do que ele tá vendo, vamos dizer assim, sabe? Em seguida, eu li o livro do mês de novembro do clube, que foi O Despertar da Lua Caída, da Sarah A. Parker. Gente, que delícia! Que delícia! Tá? Ó, vou ser bem sincera, nos primeiros 20, 30% eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo ali. Eu não tava entendendo bolhufas, tá? Só que aí a coisa... a coisa escala de um jeito bizarro, tá? De um jeito bizarro. O final desse livro... Olha, eu tô arrepiada. O final desse livro é completamente caótico, tá? É completamente desequilibrado, tá? Por quê? A gente acompanha aqui essa personagem principal, que ela basicamente é uma mercenária, tá? Ela caça pessoas ali na cidadezinha, ela divide a casa com uma outra querida. E aí, eventualmente, acontece uma desgraça no meio do rolê. E aí, ela começa a jornadinha dela fora dali. Por quê? Ela é presa. É uma coisa, assim, que me lembrou muito uma vibe meio Trono de Vidro, assim. Só que uma vibe muito boa, tá? Não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. É só uma vaga lembrança. E aí, ela conhece um bofinho, que é nada mais, nada menos que o rei de um outro reino. E aí, tem todo o rolê de dragões, que quando os dragões morrem, eles viram luas. E aí, gente... E aí tem os deuses atrás de tudo isso. Por isso que eu falei que eu não tava entendendo nada. Até 20, 30% do livro, eu não tava entendendo nada do que tava rolando. Só que aí, o negócio ganha uma velocidade, ganha uma qualidade quando você passa a conectar as coisas. E aí você fala, ah, tá, saquei. E tem o final, os plots. Eu digo no plural, sim, tá? Não é no singular, não. Os plots desse livro. Confesso que, tipo assim, acho que um deles eu já imaginava. Um deles eu tinha acertado. Só que, caras, poder ler isso aqui acontecendo... Nossa senhora! Quanto que eu dei de estrela pra isso aqui? Eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse livro, tá? Gente, brilhante, tá? Delicioso. Um universo extremamente bem desenvolvido e muito criativo. O romance... o romance desse livro aqui. Porque eles passam... muito tempo sendo enemies to lovers, tá? Ou rivals, rivais pra amantes ou inimigos pra amantes, chame do que quiser. Delicioso, tá? Delicioso. Eu não aguento de ansiedade pra ler a sequência disso aqui. Inclusive, a gente vai ter muito em breve a discussão do livro e a gente vai fazer um resumão pra gente conseguir pegar a sequência sem precisar reler essa trolha. Mas, assim, foi delicioso, tá? Foi delicioso. E aí teve sorteio no clube, que a editora liberou um exemplar, liberou desconto. Então, assim, foi delicioso, tá? Foi maravilhoso. Harper, ou especificamente Harley Quinn, vocês têm meu coração aqui, vocês fizeram tudo. Sem contar que essa edição é muito linda, caras. É muito linda. Então, assim, não vejo a hora de ler a sequência disso aqui. Eu preciso disso aqui pra viver. Tá? Eu preciso disso aqui pra viver. Em seguida, eu li um livro que, assim, eu tava com muito medo. Eu tava cagada de medo, porque quando eu falei que eu tinha comprado esse livro lá no Instagram, o pessoal falou, ih, Ana Caru, não sei se você vai gostar não, gata. E aí eu fiquei preocupada, eu fiquei com muito medo. Só que aí, eu acho que foi a Jéssica, lá do grupo do Catarse, ela virou e leu o livro e ela falou, Ana Caru, você vai amar. Aí eu fiquei, vou seguir o que você tá falando, eu não quero nem saber. E aí eu li Cutelo e Corvo. Que delícia! Que delícia de livro! Porque é um livro, assim, que da mesma vibe de Assistente do Vilão, é o tipo de livro que ele é satírico, ele não é pra ser levado a sério, tá? Ele é tão absurdo que você não tem que levar a sério. Você tem que ler pra se entreter, entendeu? Porque é uma comédia romântica. Apesar da temática desse livro, ele é uma comédia romântica, tá? Por quê? Aqui a gente tem 2 serial killers que caçam outros serial killers. É isso, tá? Então são meio que 2 aí, Como é que é o nome da palavra? Anti-heróis.
Essa é a palavra. E aí, basicamente, eventualmente eles se encontram um belo dia. Eles não sabem da existência um do outro. Eles se encontram, eles descobrem quem são. O carinha é completamente fã do trabalho da querida. A gente já começa aí. E aí eles combinam de todo ano, uma vez no ano, pelo menos, deles combinarem uma competição entre os dois pra caçar um assassino em série em comum. Olha só que delícia! Imagina que date delicioso um desse. Que horror. Mas aí tá tudo bem. Eles começam a se envolver e, tipo assim, é um slow burn, apesar de tudo, tá? Eles se conhecem, e aí eles se conectam, e aí eles descobrem os hobbies e trabalhos um do outro, fora esse outro hobby macabro deles, sabe? E é delicioso. O romance, extremamente bem desenvolvido. O hot... Os hots desse livro. Eles estão um degrau acima, tá? Nossa senhora, como eu me diverti lendo isso aqui. Já tô indo atrás de ver o segundo, já reservei o terceiro na pré-venda, porque é o tipo de história que vai falar dos irmãos, né? Então, assim, ansiosíssima pra acompanhar isso aqui. Ansiosíssima. E eu imaginei o personagem masculino, que eu já esqueci o nome dele também, olha só. Não fala o nome do Rowan. O nome dele é Rowan. Quem chama Rowan não tem defeito. Vocês sabem de quem eu tô falando. Rowan Whitethorn. Eu imagino ele uma coisa meio Andrew Garfield. Uma coisa meio Andrew Garfield, meio Bucky do Capitão América. Gente, uma coisa bem anti-herói, assim. Ai, gente, um sabor, tá? Um saborzão esse livro aqui. Eu achei que eu não ia gostar e eu terminei aplaudindo. Quantas estrelas que eu dei? Eu dei 5 estrelas. Olha só, eu dei 5 estrelas, que delícia. E por último, pra encerrar, um dos melhores meses do ano em relação à leitura, porque só teve um com menos de 4 estrelas, eu li Caçador Sem Coração, da Kristen Cicciarelli. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Novamente, um livro 5 estrelas, tá? E aqui a gente tem um ponto importantíssimo que a gente precisa conversar. Isso aqui é um livro de bruxa e caçador de bruxa, inimigos pra amantes, que prometia muita coisa. A minha questão eu tenho um passado um pouco conturbado com o livro de bruxa e caçador de bruxa especificamente, porque eu li Pássaro e Serpente, amei o primeiro livro, achei o segundo uma bomba e aí não continuei com a série. Então, assim, eu tava preocupada desse aqui desandar igual, sabe? Mas como eu tava errada. E eu tô tão feliz de eu estar errada, porque, nossa senhora, aqui a gente acompanha... segue só a linha de raciocínio. A gente acompanha essa personagem principal, que é uma bruxa. Ela foi adotada por essa senhorinha, que também é uma bruxa. E aí, até então, era um reino governado por bruxas, tá? A gente tinha ali uma monarquia com bruxas no poder. Eventualmente, as bruxas começaram a ser caçadas. Então, elas foram tiradas do poder e agora tem essa outra instituição ali comandando todo mundo com humanos, basicamente. E aí, todas as bruxas começaram a ser caçadas, inclusive essa querida e a avó dela. Só que como elas eram parte da nobreza, vamos dizer assim, aristocratas, etc., elas tinham uma posição importante, elas ainda tinham dinheiro, elas ainda eram socialites e etc. E aí, eventualmente, quando a polícia chega na casa delas, a avó fala, me entrega. Finge que você não é bruxa e me entrega. Porque aí, pelo menos, ela consegue sobreviver. Eventualmente, ela faz isso, entrega a própria avó, e aí o governo ali acaba confiando nela, acaba não duvidando de nada dela. Então, ela se aproveita muito disso pra também agir como uma vigilante, vamos dizer assim, uma coisa meio Batman, que, talvez até uma coisa meio Robin Hood, que ela pega, encontra outras bruxas que estão escondidas e ajuda elas a escapar. Então, ela é chamada de Mariposa Escarlate por isso. Ninguém sabe que é ela. E a guarda desse novo reino já tá atrás dessa querida faz, 2 anos. Eu até troquei de mão porque eu não consigo estralar com essa. Mas enfim, eles estão atrás dela. E o principal caçador de bruxa ali é o Gideon, que é basicamente o irmão do melhor amigo da personagem principal. Basicamente, o mundo deles acaba colidindo quando ela precisa de informações a respeito de uma bruxa que foi recentemente capturada. E ele precisa de respostas depois de encontrar uma pista que indica que ela tá envolvida. Que a Rune tá envolvida na questão da Mariposa Escarlate. E aí eles meio que começam a se cortejar. E aí eles se odeiam. Eles se odeiam. Eles se odeiam até 80% do livro, entendeu?
E é isso que eu chamo de um bom enemies to lovers, um inimigos pra amantes raiz, em que a coisa não vira de uma página pra outra, sabe? É uma coisa muito sutil a transição do inimigos pra amantes e é assim, ó, deliciosa. O final desse livro é completamente caótico. Caótico, tá? E aí, tem uns rolezinhos, assim, bem certeiros, que tipo assim, as bruxas, elas se marcam, né? Porque elas precisam de sangue pra fazer a magia e etc e tal. E aí, elas, né, acabam precisando de sangue e elas ficam com marcas por causa disso. E aí, ele precisa ver se ela tem marcas no corpo dela. Então, assim, vocês estão entendendo? Que tem um negócio, um je ne sais quoi, assim. Enfim, foi um livro muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele também. E eu não vejo a hora da sequência desse troço. Eu já reservei o segundo em inglês na pré-venda, porque eu não sei se eu vou ter paciência pra esperar chegar aqui no Brasil. E assim, foi delicioso, tá? Foi restaurada a minha fé em romance de bruxa e caçador de bruxa. E eu não vejo a hora de ver a sequência disso aqui, porque depois desse final... Eu não vou ter saúde, eu não vou ter saúde. Muito que bem, pra gente encerrar esse vídeo, vamos falar sobre os livros que eu quero ler em dezembro. Tópico hipersensível, tá? Bom, a única coisa que eu vou deixar como demanda de fato pra mim em dezembro é o livro Encontro com Holly. Eu acho que é esse o nome da Brittany C. Cherry, que se não me engano é o primeiro livro de comédia romântica dela e se passa no Natal. E foi o livro que a gente escolheu pro clube lá do Catarse, então a gente vai ler, vai discutir sobre ele, etc. E de fato vai ser a única leitura que eu vou colocar ali como né, não obrigatória, mas tipo assim, como meta, vamos deixar assim. Por que eu só deixei um livro? Porque eu tenho isso, eu não sei nem se eu consigo carregar isso com uma mão só. Eu tenho 2 trolhas. Eu consegui mesmo. É por isso que eu faço academia. Eu tenho essas 2 trolhas aqui pra terminar. Simplesmente. Eu nem sei em quantos % que eu tô de Caminho dos Reis. Mas assim, ó. Tem um bom tanto ainda pra eu ler, tá? Eu tô na página 337. Tem mais 700 páginas desse livro aqui pra ler. Quero terminar, sim, ele até o fim do ano. Em seguida, eu também tenho Outlander, tá? Outlander 6, que eu tô lendo junto com a Cleita. Eu tô na metade dele já, então acho que de 1.100, 1.000 páginas, eu tô na página 587. Então, assim, vai vir aí, vai ter que vir aí. E eu quero pegar e priorizar eles 2 agora em dezembro. E, de fato, arrematar eles até o fim do ano. Se eu não conseguir, tudo bem, tá? O mundo não vai acabar. Mas eu gostaria, porque eu gosto de exatidão, eu gosto de, né, começar o ano com tudo zerado. Mas se não acontecer, tá tudo bem. Não vou me sentir mal por isso, nem nada disso. Até porque eu quero aproveitar as leituras e não só engolir o livro simplesmente pra dizer que li. Essa é a minha TBR de dezembro. 2 calhamaços e um livro de Natal. Pra gente entrar no clima, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você leu em novembro, o que você quer ler em dezembro, o que você assistiu e ouviu com bastante amor em novembro, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!